Profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem se abrigar à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhe falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, cantando: Ele vive, Ele reina. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação do santuário e também da Diocese de São João da Boa Vista, Padre Paulo Sérgio, nosso reitor, nossa equipe de liturgia, ministras da Sagrada Comunhão, pastoral da acolhida, tá a Bia, Jaqueline ali, o Bruno, Fernando, que cuidam da nossa transmissão e do nosso som, e hoje o Lucas cantando. Irmãos e irmãs tambauenses, irmãos e irmãs romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora Aparecida e do bem-aventurado Donizete. Hoje celebramos a memória de um dos santos mais importantes da história da Igreja, Santo Tomás de Aquino, um padre que se tornou doutor da Igreja, um padre dominicano, apaixonado pelos estudos. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um chamado. Deus, quando dá a vida para nós, nos cumula de muitos dons, de muitas bênçãos, de muitos talentos, de muitas capacidades. O Pai do céu, a dar a vida a Tomás de Aquino, deu a ele essa capacidade, uma inteligência, uma sabedoria acima da média. Quando estudante, como frei, quando professor, quando filósofo, teólogo, ele era incomparável na capacidade de pegar toda a história da filosofia, ele que nasceu em 1225, toda a história da filosofia, toda a história cristã, e trazer para que nós entendêssemos toda a história da teologia, toda a história da Igreja, dos santos padres, até no tempo em que ele viveu, trazendo tudo para nós, fazendo como que uma síntese profunda, extraordinária, da filosofia e da teologia. Aqueles que fazem estudos de filosofia e teologia até dividem a história cristã
dos pensadores em duas partes. Segundo aqueles que estudam, se aprofundam, no primeiro milênio, a pessoa mais inteligente, mais capaz, Santo Agostinho, e depois do ano 1000, no segundo milênio, Santo Tomás de Aquino. No primeiro milênio do cristianismo, Santo Agostinho, praticamente incomparável. E no segundo milênio, depois do ano 1000 até agora, Santo Tomás de Aquino, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, mas pela sua vida de santidade. Isso que é importante, uma cabeça, uma coisa incrível. Mas um padre simples, humilde, que vivia na sua comunidade dominicana, fazendo os trabalhos mais simples, se santificando, além de filósofo, teólogo, doutor da igreja, como padre, se santificou. Para a gente entender também uma coisa bonita de Santo Tomás, quando ele estava exercendo o seu ministério, surgiu a grande solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a festa de Corpus Christi, que a gente reza, enfeitamos as ruas e celebramos o dia da Eucaristia. O Papa da época pediu para ele montar todos os textos, todas as reflexões sobre a grande solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ele, além de toda a parte teológica da festa de Corpus Christi, ainda escreveu muitos hinos, sobretudo o texto do hino que a gente canta, tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo texto, sabe aquela música que a gente canta antes da bênção do Santíssimo? O texto, o hino, foi escrito por Santo Tomás. A gente canta um pedacinho. Ao eterno Pai cantemos, vamos acelerar a fita. E a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor, amém, amém. A gente canta um trechinho, mas a letra, o hino ao Santíssimo Sacramento, enorme, versos maravilhosos, profundos. Se você tiver oportunidade de ler o texto desse hino ao Santíssimo Sacramento, você até chora. E a profundidade, cada frase para você meditar. Santo Tomás, eu lembro quando eu tinha aula no seminário da Summa Teológica, que é a obra-prima de Santo Tomás. Estava lembrando de Dom Dadeus Gringues, foi o nosso bispo quando a gente era seminarista, e ele dava aula da Summa Teológica para a gente de Santo Tomás. Dom Dadeus está vivo ainda, lá em Porto Alegre, bispo emérito, e de uma inteligência também incrível. Mas qual que era o problema da gente como aluno? A gente estudava a Summa Teológica com o bispo Dom Dadeus Gringues na segunda-feira, 4 aulas na manhã da segunda-feira. E a gente fazia pastoral nas paróquias final de semana, ajudava os padres. Na segunda, a gente seminarista estava com a língua para fora. 8 da manhã o bispo estava na sala de aula. E Dom Dadeus, quando dava aula, era aquele professor catedrático. Ia com o seu terninho, tudo ali, com o seu material, e começava a falar da Summa Teológica. Era das 8 às 20 para as 10 da manhã, sem parar. Não parava um minuto de falar. 20 minutos para a gente tomar um cafezinho, chazinho, uma bolachinha maisena. 10 horas a gente voltava, ia até 20 para meio-dia. Eu me lembro, Dom Dadeus tem os olhos azuis, descendente dos alemães. Segunda-feira, ele falando de um tema dificílimo, a gente quase não entendia que ele estava falando de tão difícil, e não posso mentir para vocês que estão no santuário, e nem mentir para vocês que estão acompanhando pelos meios de comunicação. De vez em quando, de vez em sempre, eu,
Aí eu acordava, olhava para o dom da Deus, aqueles olhões azuis assim, mas ele nunca chamava a atenção da gente, não. Uma pessoa extremamente fina, educada, um professor maravilhoso. Ele compreendia que no final de semana a gente trabalhava muito e era normal na segunda-feira a gente acabar cochilando na aula. Nunca deu uma bronca. Nunca ele falou: ô Aguinaldo, pô, acorda, vai lavar o rosto, vai tomar um café, seu dorminhoco. Jamais. Ele ali falando de Santo Tomás, a criação do universo, e eu estava em outro universo muitas vezes. Mas depois eu acordava, aí eu prestava atenção. Deu para aprender bastante coisa, não esqueço disso. Rezo para Dom da Deus que está lá em Porto Alegre. Olha que bonito, é a história de Santo Tomás, o homem da ciência, da filosofia, da teologia, padre humilde, Corpus Christi, no segundo milênio a pessoa mais inteligente, difícil de entender, mas o mais importante, como padre Donizete, se santificou. De nada adianta você ser um gênio, você ser uma pessoa super capaz e depois não caminhar com Jesus, ficar só com as coisas na cabeça, não trazer para o coração. Santo Tomás, doutor da igreja, inteligência incrível, humilde e santo. Isso é bonito, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, mas buscando essa caminhada com Jesus, buscando esse crescimento com Jesus. Às vezes estamos desanimados por algum problema, às vezes estamos dorminhocos nas aulas que Jesus nos passa todos os dias, mas o importante é a gente se levantar, a gente buscar a graça de Deus e caminhar com fé e esperança e caridade até lá o último momento da nossa vida, de modo especial, como diz São Marcos no Evangelho, semeando a palavra de Deus. O semeador, o agricultor, lança a semente e a terra cuida do restante. A menor semente, grão de mostarda, jogado na terra, se torna uma grande planta, até os passarinhos fazem ninhos a partir daquela sementinha de mostarda. Talvez você não seja um gênio na inteligência, como eu não sou, mas joga a semente, joga seus talentos, lança a sua vida no coração de Jesus, deixa na mão dele, e ele vai levantar a vida de muitas pessoas, a partir das sementinhas que você lançar no coração das pessoas, como até hoje, Santo Tomás lança no nosso coração, quando estudamos as suas obras. Falando em coração, coloque a mão no coração um pouquinho, vamos agradecer. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão linda, porque estamos aqui no santuário da Mãe Aparecida e do Padre Donizete, celebrando a memória de Santo Tomás de Aquino. Que inteligência, Jesus, que capacidade, que humildade, como padre se santificando, lançou as sementes no reino nos corações. E até hoje, quando lemos, estudamos e meditamos suas obras, as sementes por ele lançadas continuam fecundando a nossa vida. Nos dê essa graça hoje, Jesus. Não temos a capacidade de Santo Tomás, mas temos outros dons e podemos colocá-los a serviço. Temos outras sementes nas mãos, mas não podemos guardá-las para nós. Precisamos lançá-las no coração das pessoas. Queremos exaltar o seu nome com essa canção, nesse momento, Jesus. Fale conosco. Não vou mais tirar os meus olhos de ti, vou me apagar
os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.